conveniados. Estacionamento F1, Rua Bento Viana, número 105, em frente ao restaurante Manancial. Estacionamento da Visconde, Avenida Visconde de Guarapuava, 4660. Estacionamento Pan Parque, Avenida Batel, 1149. Estacionamento Alto Parque Porto, Avenida Batel, 1134, subsolo da Caixa Econômica. Car Park Parking, Avenida Batel, 1230. Para lembrar dessas informações, quando for estacionar, acesse pibcuritiba.org.br/estacionamento. Boa noite, sejam bem-vindos. Que Deus abençoe a vida de vocês. Espero que vocês estejam bem, uns cansados do dia do trabalho, outros nem tanto, mas que você possa encontrar aqui nessa noite, na casa de Deus, um refrigério para sua alma. Eu sou a Ana Cooker, estou usando uma calça caqui ou caramelo, um tênis marrom, uma blusa preta. Eu tenho 1,59 m, cabelos castanhos e acho que é isso. E vou conduzir vocês em louvor e adoração hoje, para que o nosso louvor alcance e chegue ao trono de glória do Senhor como um incenso suave. Espero que o Senhor ouça e receba o nosso louvor nessa noite. Lá em 2 Coríntios 4, 16 a 18, vai dizer assim: por isso nunca ficamos desanimados, mesmo que o nosso corpo vá se gastando, o nosso espírito vai se renovando a cada dia. E essa pequena e passageira aflição que sofremos vai nos trazer uma glória enorme e eterna, muito maior do que o sofrimento. Porque nós não prestamos atenção nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem. Pois o que pode ser visto dura apenas um pouco, mas o que não pode ser visto dura para sempre. Amém? Eu convido você a se colocar em pé para a gente fazer uma breve oração e iniciar esse momento. E que através dessa palavra que a gente acabou de ler, que o Senhor possa começar a aumentar a sua fé nessa noite. Incline a sua cabeça. Senhor nosso Deus, em primeiro lugar nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos por estar aqui, pela oportunidade de louvar o teu nome, Senhor, em liberdade, de ir e vir e ler a tua palavra e te louvar, ó Pai. Nós te agradecemos, ó Deus, porque em todo tempo tu és bom. E porque toda essa aflição que a gente sofre no dia a dia é momentânea. Porque tudo que a gente vê não se compara com as coisas que ainda não podemos ver, mas que um dia nós veremos. Ah, Senhor Jesus, seja entronizado nesse lugar. Recebe o nosso louvor e a nossa adoração. Em nome de Jesus. Amém. Fez milagres e maravilhas, está aqui nessa noite, e Ele tem poder para fazer muito mais. Água e vinho tornou, os olhos dos cegos abriu. Não há outro igual, igual a Deus. Dentro da noite brilhou, das cinzas nos fez ressurgir. Não há outro igual, igual a Deus. Deus, tu
ressurgir. Não há outro igual a Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Não há o que temer. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Não há o que Esse Deus poderoso está aqui nesse lugar. E sabe o que é mais interessante? Ele está aqui, Ele está lá no seu trabalho, Ele está na sua casa, Ele está no teu secreto. Lá quando você está sozinho, quando você acha que ninguém está vendo, ou naqueles momentos em que você acha que não está na presença do Senhor, que você está na rua, ou quando você está com a cabeça encostada lá na janela do ônibus, pensando: Senhor, o que eu faço agora? Deus está lá também. Deus está com você. E não há nenhum lugar onde você possa ir ou se esconder que Ele não esteja. E isso é a coisa mais maravilhosa do mundo. Amém? Lá no fim do horizonte, no canto mais distante lá, a tua mão está. Lá, acima do universo, nas linhas de um verso lá, a tua mão está. E se eu for ao céu, ao mais profundo mar, ali tua mão está. Ali tua mão está. Lá no imenso firmamento,
momentos lá, a tua mão está. Obrigada, Senhor. Lá no coração que chora, no abraço que consola, lá a tua mão está em si. E se eu for ao céu, ao mais profundo mar, ali tua mão está, ali tua mão está. Nem sempre eu posso ver, mas além do meu olhar, a tua mão está, a tua mão está. Deus está quando amanhece, no fim do dia. Deus está, Deus está, conhece tudo, Deus está, e o que preciso Ele está, Deus está, é o meu consolo. Deus está, na alegria Ele está. E se eu for ao céu, ao mais profundo mar, ali tua mão está, ali tua mão está. Nem sempre eu posso ver, mas além do meu olhar, a tua mão está, a tua mão está, a tua mão está. Aplauda o nome do Senhor. Boa noite, você pode sentar. Não está funcionando? Ela disse que vocês podem sentar. Pode sentar, Deus, obrigada. Pode sentar-se, boa noite. Eu sou Sandra, tenho 1,53 m, visto uma calça preta, uma camisa listrada branca e rosa e um tênis branco. Estou de cabelo preso, meu cabelo é castanha. Quero que você hoje pense que nós estamos aqui num culto de oração. E esse é o que agrada ao coração de Deus, quando a gente se reúne para orar. A palavra de Deus fala em Filipenses 4, diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Para falar a verdade, o primeiro versículo não é tão fácil assim. Não andar ansioso por coisa alguma, não é assim tão simples, não é verdade? Mas o versículo continua dizendo para a gente apresentar as nossas petições em gratidão e também que o Senhor encherá o nosso coração de paz. Uma paz que não dá para entender. Uma paz que mesmo nos momentos de talvez alguma dificuldade, alguma tribulação, algum problema, essa paz repousa no nosso coração. E ela é promessa do Senhor, está na sua palavra, e a gente pode desfrutar dela. Então hoje eu tenho certeza que você tem aí no seu coração seus pedidos, seus anseios, aquilo que está guardado ali, talvez coisas que você compartilhou, ou coisas que você nem compartilha.
Com certeza você tem. Ao mesmo tempo, eu tenho certeza que você tem motivos de gratidão. Coisas que o Senhor já deixou você perceber que são bênçãos do Senhor. O fato de você estar aqui nesse lugar louvando a Deus. Tantas coisas nós temos para agradecer. E isso tudo a gente apresenta ao Senhor. Eu quero junto com você orar pelo Rodrigo, um bebezinho que está na UTI. Que a Nana compartilhou ainda agora. Quero orar também por aqueles que vão fazer vestibular no final de semana, né? Tem aí o pessoal que faz federal esse final de semana. Então, que o Senhor mesmo seja aquele que dirige. Quero que a gente esteja orando por um garoto que é intérprete nosso, trabalha conosco aqui no ministério e começou na segunda-feira um tratamento. Roger é seu nome. Começou um tratamento de saúde delicado, mas que o Senhor cuide dele. Então eu quero que você se coloque em pé, se coloque de joelhos, fique como você está sentado, fique como você desejar, mas que esse seja o nosso momento de entregar todos os nossos agradecimentos e petições ao Senhor. Vamos orar? Deus, obrigada, Senhor. Obrigada porque podemos estar aqui unidos, louvando e adorando o Senhor. Obrigado porque vemos na Tua palavra que podemos entregar todas as coisas ao Senhor, em gratidão e em louvor. E o Senhor nos encherá de paz independente do momento que estamos vivendo. Porque de fato, Senhor, existem momentos em nossas vidas que realmente só o Senhor ministrando paz é que é possível tê-la. Então, Senhor, que em nome de Jesus, cada um dos que está aqui hoje possa ser cheio da sua paz. E que a fé encha o coração deles. E que o Senhor ministre sobre eles aquilo que o Senhor tem planejado. Que eles tenham convicção de que o Senhor cuida de cada necessidade, Deus. Queremos pedir por esse bebê, Senhor, que está lá hospitalizado. Acalma o coração da família, Senhor. Acalma o coração dos pais. E traz, Senhor, a cura que ele necessita. Queremos pedir pelos nossos jovens, aqueles que farão vestibular, Senhor. Leva a calma, leva a paz, dá segurança e cumpre o Teu plano na vida deles, Deus. Também queremos pedir pelo Roger, Senhor, que começou esse tratamento de saúde. Cuida, Senhor, para que tudo vá bem e que ele se sinta bem e que a fé dele seja fortalecida todos os dias. E aqui nós apresentamos 3 coisas, Deus, mas o Senhor conhece o coração de cada um de nós e os nossos anseios estão sendo apresentados diante do Senhor. Então, olha para todos eles, Senhor, e traz a Tua resposta e a Tua mão acalmadora, a Tua mão de ministração de paz sobre a vida de cada um que está aqui, daqueles que estão em casa assistindo pela internet, Senhor. Cuida, olha para eles, Deus, e traz a resposta que eles precisam. É em nome de Jesus que nós oramos agradecidos aqui. Amém. Se coloque em pé, vamos adorar o Senhor com essa canção. Reconhecendo que o Senhor é Deus da nossa vida, independente do que acontecer, independente do que acontece, haja o que houver. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim o amém, somente dele mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és.
o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Deus é Deus. Que canção mais desafiadora, não é mesmo? Mas que a gente possa dizer isso nessa noite. Todas as Aleluia. coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém. Que seja assim sempre, em nome de Jesus. Você pode se assentar por um instante. Que bom que você veio hoje para nós adorarmos e glorificarmos o nome do Senhor nessa noite. E eu queria compartilhar com vocês um texto. Esse é o momento em que nós fazemos sempre o nosso momento de ofertas. Você também que veio preparado com dízimos, né? E o texto que eu quero compartilhar é Provérbios capítulo 11, verso 25 e o verso 30, que diz assim: o generoso prosperará, quem dá alívio aos outros, alívio receberá. E o 30, o fruto da retidão é árvore de vida, e aquele que conquista almas é sábio. O que esse versículo nos ensina? Ele ensina que as ações justas e os atos de benevolência produzem vida e sabedoria. Esse fruto refere-se aos bons resultados e benefícios que as pessoas justas trazem aos outros. Quando nós contribuímos com o reino de Deus, se você entende que você precisa trazer o dízimo, você traz o dízimo. Se você entende que você precisa trazer uma oferta alçada, uma oferta especial, então traz uma oferta alçada. Se você entende que você ajuda financeiramente o reino de Deus, porque você sabe que isso de alguma maneira alcança pessoas que um dia podem estar aqui junto conosco adorando e louvando a Deus, então faça isso de coração aberto, porque esse é o propósito. Nós não trazemos os nossos recursos financeiros à igreja por causa de uma regra humana, por causa de um pedido apenas. Nós trazemos porque isso é fruto, resultado de um relacionamento intenso com Deus, porque é o Espírito Santo que coloca esse desejo no nosso coração. É Ele que diz: vá, oferte, leve. E sabe o que a gente aprende com isso, com nossas ofertas? É que Deus, Ele é tão justo, que tudo aquilo que Ele promete, Ele cumpre.
As ofertas que nós trazemos na igreja alcançam pessoas que nós não conhecemos. Toda semana a gente assiste um vídeo aqui, não é verdade? Aonde que está indo os recursos? As pessoas que estão sendo alcançadas. E não somente aqui. Nessa última semana que nós passamos aí no missionário, nós vimos tantos testemunhos e relatos de pessoas que são alcançadas, às vezes, por um pouquinho que a gente ajuda. Esse dinheiro não fica parado na igreja, ele gira, ele roda, ele vai aonde precisa ir, e é Deus quem faz a obra. Eu queria agradecer por isso, por esse Deus maravilhoso, por esse Deus que transforma ações humanas em frutos de dignidade, em frutos que alcançam pessoas que são, às vezes, fisicamente por nós, inalcançáveis. Eu queria que você se colocasse de pé agora para nós orarmos, agradecermos a Deus. E depois disso da oração, enquanto toca o louvor, você pode trazer aqui a sua oferta, o seu dízimo, a sua contribuição. Querido Deus e Pai, nós somos muito gratos, Deus, porque o Senhor coloca isso no nosso coração. A Tua graça, o Teu amor, o desejo de servir, o desejo de contribuir. Mas o Senhor faz isso, Pai, porque o Senhor também coloca o sustento dentro da nossa casa. O Senhor nos dá o trabalho, nos dá saúde para acordarmos cedo, irmos trabalhar. O Senhor nos dá sabedoria e entendimento para nós aprendermos a administrar os recursos financeiros que o Senhor coloca em nossas mãos. Muito obrigado, Deus, pelo Teu grande amor. E nós sabemos, Pai, que tudo aquilo que nós contribuímos na igreja, de alguma maneira, vai alcançar pessoas que nós não conhecemos, talvez nunca venhamos a conhecer, mas nós sabemos, Pai, que a Tua mão chega até essas pessoas, e de alguma maneira elas serão abençoadas. Por isso, Deus, também eu te peço, abençoa cada pessoa que vai contribuir e ofertar nessa noite, para que realmente eles possam sempre ter isso como um desejo, como um ato de gratidão no coração deles, por tudo aquilo que o Senhor tem feito, mas principalmente, Pai, pelo que o Senhor é e o que o Senhor representa em nossas vidas. Muito obrigado, Deus, pela Tua graça, pelo Teu amor, pela provisão que vem das Tuas mãos, em nome de Jesus, amém. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Com a melodia Ele me encontrou, me cercou com uma canção que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Antes de nascer, escolhido fui, o meu nome me chamou. Ele te chamou. De novo nasci em sua família, o seu sangue me comprou. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho
de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Você é quem Deus diz que você é, e você é chamado filho dele. Antes de você nascer, ele já te chamava pelo seu nome. Abre o mar pra eu passar por ele. Perfeito amor que me alcançou, me resgatou e agora posso cantar. Eu sou filho de Deus. Ele abriu o mar pra eu passar. Abriu o mar pra eu passar por ele. Perfeito amor que me alcançou, me resgatou e agora posso cantar. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Aplauda o nome do Senhor. Quanta criança linda! Ao nome de Jesus, eu sou Adoniran, tenho 1,65. Hoje estou usando um blazer azul com uma camisa preta, uma calça jeans, um tênis preto com detalhes brancos, e dá para ver na minha cara que eu estou muito feliz. Do meu lado direito é a intérprete de Libras. Hoje quem está ajudando a gente é a Poliana. Por que eu estou feliz? Que a gente está apresentando os nossos bebês aqui. E eu posso dizer nossos bebês, porque eles realmente são nossos bebês, né? Você que está sempre aqui conosco na quarta-feira, já foi recebido pelo Paulo, pelo Tiago, sua esposa, suas esposas, suas respectivas esposas, mas já viu a Estezinha interpretando ali, fazendo acontecer também, alunos de Libras, a família aqui, ó, a família toda distribuída. Então veio gente para abraçar vocês e dizer que vocês são amados demais. E sabe, a gente fica muito feliz quando recebe as famílias, mas a gente quer orar hoje de forma consagratória a vida da Lívia e a vida da Liz. E nós cremos que esses casais assumiram uma responsabilidade muito grande de revelar Jesus, tanto para a Lívia quanto para a Liz. E sabe, revelar Jesus é um grande desafio, porque nós revelamos Jesus no dia a dia. Aqui no culto é fácil abrir a Bíblia, falar, instruir os irmãos, fazer alguma coisa legal para todo mundo participar. Mas quem vai ser o pastor, a pastora todo dia, vão ser vocês. Com jeito de falar, com jeito de ensinar, com jeito de amar, com jeito de revelar o Senhor Jesus. Então nós vamos orar agora, agradecendo a Deus por esse presente que Ele deu para vocês. Mas nós vamos pedir ao Senhor que abençoe a vida dessas crianças. Então vou pedir para todos que puderem se colocar de pé, estende a tua mão para cá e nós vamos pedir a Deus que abençoe a vida desses preciosos bebês. Ah, Deus, muito obrigado, porque hoje nós podemos celebrar o teu nome através da vida da Liz e da Lívia. Nós te louvamos, nós te agradecemos, nós te honramos.
Mas nós queremos clamar ao Senhor também pela vida do Paulo, pela vida do Tiago, pela vida da Esté e a vida da Laura. Suplicar ao Senhor que ao longo dessa jornada eles consigam revelar o Senhor através do jeito deles de falar, do jeito deles de sorrir, de ensinar, que em tudo o Senhor seja visto através da vida desses casais. Mas nós estendemos as nossas mãos sobre esses bebês, clamando pela bênção do Senhor sobre eles, que o Senhor os livre do mal, que o Senhor os livre de enfermidades, que o Senhor os livre de perseguições do maligno, e que todo o intento do mal passe longe da vida dessas crianças. É a oração que nós fazemos, crendo que o Senhor acolhe essas crianças e instruirá essas crianças no caminho em que elas devem andar. Nós fazemos essa oração em nome de Jesus Cristo, o Cordeiro Santo de Deus. Amém e amém. Que Deus abençoe os nossos bebês. Você pode se assentar. E nós queremos também já liberar as crianças aqui. Quando oramos pelos nossos bebês aqui, já oramos por vocês também, nossos voluntários aí. O tio Léo e a companhia já está indo ali para o centro. Vocês podem ir junto com eles. E eu tenho certeza que vai ser bênção para vocês ali também. E logo, logo eu quero trazer uma novidade para vocês, tá? A gente vai começar a fazer células infantis também na quarta-feira, viu, Gabriel? Então você pode vir mais cedo, pode aprender como é que lidera. Quero ver o Gabriel liderando célula aí, viu, Regiane? Você também, tá? Não é só ele, não. Você também. Tá achando que você vai fugir? Não vai fugir, não. Porque assim a gente vai introduzindo na vida das nossas crianças essa vivência que é tão saudável, essa vivência que é tão enriquecedora, essa vivência que faz com que a nossa própria vida seja cheia das coisas de Deus. E eu queria agradecer, queria fazer mais uma oração agora. Eu sei que o meu tempo vai estourar um pouquinho hoje, peço perdão para os irmãos por isso. Mas eu queria muito agradecer pela vida dos nossos voluntários hoje. Eu queria muito orar pela Nana. Você não sabe, mas Nana, fica de pé aí. O pessoal talvez não conhece você, já te vê sempre aqui ministrando, dirigindo louvor. Mas a Nana, ela faz um trabalho de coordenação desse culto assim fantástico, gente. A gente começa a falar desse culto, termina o culto aqui na quarta-feira, a gente já começa a falar do culto. E quem nos lidera nessa organização, ordem, tempo, tudo, é essa irmã aqui, que vem voluntariamente toda quarta-feira, ajuda a gente. Toda quarta, não, às vezes ela não pode, mas ela está coordenando a equipe dela. A Nana é uma bênção nessa igreja, uma bênção nesse culto. E eu sou muito grato a Deus pela sua vida, viu? Mas sou grato a Deus também pela vida do Rodolfo. Olha aqui, o Rodolfo está aqui tirando foto. A primeira vez que ele conversou comigo, ele mandou uma mensagem para mim no Instagram, falou: pastor, comecei a vir para a igreja, queria servir, gostei muito de você, simpatizei com você. Eu falei: meu irmão, sirva comigo então, estou dirigindo um culto toda quarta-feira. E ele vem toda quarta, trabalha com fotografia, com filmagem, ele não marca as coisas na quarta-feira para ele estar aqui com a gente, servindo. Agora a Karina vem com ele, puxar a orelha dele, quando ele dá uma vacilada, a Karina já puxa a orelha dele ali. E nós somos muito felizes, e eu acho que esses dois representam o pessoal da música, que está sempre aqui conosco, servindo de todo o coração. Pessoal da câmera, pessoal que está lá embaixo, gente, tem uma turma ali que se esmera toda quarta-feira para transmitir esse culto online. Nós temos aqui cerca de 300, talvez 400 pessoas na quarta-feira, no presencial, mas você sabia que durante a semana são mais de 1.200 pessoas que participam desse culto, que ouvem essa mensagem, que cantam essas canções, que recebem essas orações. E muito desse trabalho é por causa desse pessoal que fica aqui embaixo. Ó. Aqui embaixo tem uma sala, eles ficam monitorando ali. Então, nossos voluntários são maravilhosos. Aqueles que estão na recepção, aqueles que estão agora assumindo o papel aí, liderando células. E você já sabe, a gente tem célula
sempre antes do culto aqui, tem algumas células já acontecendo. Eu quero muito começar a fazer uma célula só de meninas, só de mulheres, né? Eu sei que vem algumas meninas que ainda estão solteiras, algumas mulheres que estão sozinhas. A gente quer fazer uma célula para vocês, vamos começar uma célula infantil também. Eu sei que vai ser um tempo de renovo, um tempo maravilhoso aqui na quarta-feira, e logo, logo todo mundo vai estar inserido nesse ambiente de comunhão. Por isso que nós chamamos koinonia, porque koinonia é comum união, ou comunhão, e você é convidado a participar dessa comum união conosco, que é unidos em favor do Evangelho e do Reino de Deus. Então vamos orar pelos nossos voluntários agora. Senhor amado, muito, muito obrigado por cada voluntário que, com o coração disposto, disponível, alegre, sempre está aqui servindo ao Senhor. Mas nessa noite, junto com os meus irmãos, eu quero pedir que a bênção do Senhor inunde a vida deles, que todas as suas necessidades sejam supridas, que todos os seus anseios sejam respondidos, que todas as questões que envolvem o seu existir, Pai, seja abraçado por Ti, na medida do Teu tempo, o Senhor mesmo derrame sobre a vida deles a Tua bênção. Pai, cuida do que está na câmera, do que está interpretando em Libras, do que está ensinando Libras, do que está intercedendo, do que está orando, do que está planejando o culto, do que está trabalhando no som, do que está trabalhando na iluminação, que todas as áreas, seja do infantil aos mais adultos, do culto às células, Pai, que todos esses recebam uma bênção especial do Senhor, uma honra que o Senhor dará a eles, em função do trabalho que eles estão dedicando e consagrando a Ti, honrando a Ti. Pai, abençoa a vida deles, abençoa poderosamente a vida de cada um deles. É a oração que eu faço, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Glória seja dada ao nome de Jesus. Eu quero pedir para você abrir a sua Bíblia lá em Eclesiastes, capítulo 2. Nós vamos ler o texto sagrado, um texto de sabedoria. E curiosamente, o livro de Eclesiastes, ele é interpretado como um livro de sabedoria, porque ele foi escrito por alguém que a Bíblia chama do homem mais sábio. E ele tem um nome esquisito na literatura, que é sapiencial, que na verdade é sabedoria. Então, quando a gente olha para Eclesiastes, nós precisamos ter 3 óculos. Um óculos que nos faz olhar para o nosso passado, um óculos que nos faz olhar para o nosso futuro, mas um óculos que nos faz olhar também para dentro de nós. Porque Eclesiastes, ele vai nos fazer entender as ações que nós experimentamos, as experiências que nós tivemos ao longo da nossa vida, no passado, aquilo que nós estamos projetando, aquilo que nós estamos sonhando para o futuro, mas aquilo que nós estamos enxergando, ou distorcendo, ou valorizando, ou não valorizando dentro de nós. E o texto nos diz assim, Eclesiastes 2, a partir do 20, versículo 20. Então, tratei de fazer com que o meu coração perdesse a esperança de todo trabalho com que me afadiguei debaixo do sol. Porque uma pessoa pode fazer o seu trabalho com sabedoria, conhecimento e habilidade, mas deixará o seu ganho como herança a quem por ele não se esforçou. Também isso é vaidade e grande mal. Pois que proveito alguém tem de todo o seu trabalho e da fadiga do seu coração em que anda trabalhando debaixo do sol? Porque todos os seus dias são cheios de dor e o seu trabalho é desgosto. Nem de noite o seu coração descansa. Também isso é vaidade. Não há nada melhor para o ser humano do que comer, beber e fazer o que a sua alma desfrute que conseguiu do seu trabalho. No entanto, vi também que isso vem da mão de Deus. Pois separado deste, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Sabe, quando nós lemos esse texto de cara, já vem uma informação que é extremamente importante, que nós precisamos guardar no nosso coração. Nós precisamos aprender a manter a nossa mente no lugar certo. Manter a mente no lugar certo significa olhar para tudo que nos cerca, desfrutar de tudo que nos cerca,
aproveitar das delícias que a vida promove, mas ter a consciência de que tudo que nós temos e somos vem do Senhor. Manter a mente no lugar certo é saber que as relações que nos enriquecem, que as coisas que fazem parte do nosso dia a dia, também vêm do Senhor. Manter a mente no lugar certo, então, é poder olhar para o alto continuamente e reconhecer que nós precisamos depender diuturnamente do Senhor. Sabe, o versículo 22 e 23 nos diz assim: pois que proveito alguém tem de todo o seu trabalho e da fadiga do seu coração em que anda trabalhando debaixo do sol? Porque todos os seus dias são cheios de dor e o seu trabalho é desgosto, nem de noite o seu coração descansa. Também isso é vaidade. Quando nós lemos esse texto, nós descobrimos que nossa mente está afadigada por estar no lugar errado. Ou você, como eu, não é assombrado pelas metas que precisa alcançar, pelos números que precisa revelar, pelas necessidades que precisa responder, por ser a resposta para a vida de alguém, pelo esgotamento, pelas relações ou por diversas situações que sugam toda a sua energia, toda a sua força. Sabe, essas coisas estão presentes no nosso dia a dia e nós acabamos acreditando ou nos tornamos reféns de tudo isso, achando que a nossa vida depende disso. Mantenha a mente no lugar certo. Porque enquanto você está vivendo de meta em meta, enquanto você está vivendo de realização em realização, enquanto você está batendo alvo atrás de alvo, enquanto você está dando check naquilo que você está se propondo a ter e a ser, as coisas que realmente têm valor, as coisas que realmente importam, estão sendo deixadas de lado. Eu fui levado a pensar nesse texto, por ver um vídeo curto, que mexeu bastante comigo. Uma entrevista de uma psicóloga que trabalha com pacientes terminais. E ela estava falando das coisas que mais importam, nas horas que te são escassas, ou que estão saindo, ou desaparecendo diante dos teus olhos. Para essas pessoas que estão no seu leito de morte, a coisa que mais importa é o sorriso de um filho, o abraço da esposa, uma palavra, uma companhia de alguém que anima o seu coração, que alegra a sua vida. Para a pessoa que está no seu leito de morte, nos seus últimos momentos, o que mais importa não é a empresa, não é o dinheiro, não são as coisas que conquistou. O que mais importa são as pessoas, não são as coisas. Mas ao olhar para esse texto, eu fico me perguntando se nós estamos mantendo a nossa mente no lugar certo, se nós estamos mantendo a nossa mente naquilo que mais importa. Porque quando você não estiver mais aqui, aquilo que você gastou toda a sua energia, vai ser passado para alguém, segundo lemos com o texto, que não suou e que não gastou energia ou não dedicou a sua vida, o seu coração, a sua mente para aquilo. E aquilo vai se desfazendo aos poucos. Manter a mente no que mais importa é, de certa forma, retirar de sobre a sua vida e os seus ombros essa coisa que toma toda a sua alegria, todo o seu prazer, toda a sua satisfação, tudo aquilo que te deixa animado para continuar a existir no próximo dia. Mas o que mais importa é onde deve estar o nosso foco. Se você fosse perguntar para você mesmo, se hoje fosse o teu último dia, se agora fosse a tua última hora, você se dedicou até hoje para as coisas que realmente mais importam? Ou você tem dedicado os seus dias, a sua força, o seu intelecto a coisas que ficarão para outras pessoas, que não vão dar a mínima para todo o suor que correu pelo seu rosto? Sabe, eu fico olhando, às vezes eu tenho o costume de ligar para pastores que não estão mais na nossa equipe pastoral,
porque se aposentaram, que saíram. Eu ligo para eles, eu tenho o costume de ligar quase toda semana para um deles. Eu guardo o contato e ligo para orar com eles, para conversar, mas para perguntar para eles como é que tem sido a vida. E é interessante porque o foco muda completamente. Haroldo, parece que eles não falam mais de igreja, eles não falam mais de ministério. Eles começam a me falar dos netos, eles começam a me falar de novos sonhos, eles começam a me falar de um novo estilo de vida. E isso é chocante para mim, eu insisto em ligar todos os dias, porque a impressão que eu tenho é que eu tenho uma tendência a me desfocar do que mais importa. E aí quando a gente faz isso, Manuel, a gente perde. Quando a gente esquece do que mais importa, o Emanuel, o Salomão, a Simone, ficam de lado. E aí eu vou me dedicando a coisas. E as coisas se tornam mais importantes. E eu esqueço que as pessoas é que têm grande valor nas últimas horas da vida. Quando eu olho para esse texto, no versículo 24 e 25, aprendo outra coisa. Não há nada melhor para o ser humano do que comer, beber e fazer com que a sua alma desfrute o que conseguiu do seu trabalho. No entanto, vi também que isso vem da mão de Deus, pois separado deste, quem pode comer ou quem pode beber? Manter a mente no lugar certo é reconhecer que todo prazer que a nossa alma pode desfrutar está em Deus. Está em Deus. Você pode viajar, mas daqui a pouco você só vai lembrar da viagem quando você olhar uma foto. Vai ser um momento apenas. Você pode comprar uma casa, não tem problema nenhum em comprar uma casa, mas daqui a pouco essa casa não vai ser mais sua, ela vai virar a herança de alguém. Você pode investir em cursos, você pode amplificar o teu consciente inteligente, a tua inteligência, o teu saber, mas daqui a pouco vai ser apenas um papel grudado na parede. Eu não sei se isso faz sentido, mas quando nós olhamos para esse texto, nós entendemos que manter a mente no lugar certo é descobrir que todo prazer, ele será multiplicado, triplicado, quadruplicado, quando nós entendermos que ele está em Deus. E aí eu lembro do Salmo 1, que diz que o prazer está naquele que medita na palavra do Senhor, e medita nessa palavra de dia e de noite. Quando eu olho para esse salmo, eu recordo também de práticas que nos ajudam a viver de forma contemplativa e agradecer as coisas que estão à nossa volta. Hoje pela manhã eu tive a alegria de visitar uma empresa e eu falei isso para as pessoas ali, enquanto estava conversando com eles. Eu disse, sabe, uma falta nossa é lembrar de 1 Tessalonicenses 5,18 e 5,16, que diz que nós precisamos estar alegres sempre, e no 18 diz que nós precisamos ser gratos sempre. E aí tem o 17 no meio desses dois, que eu preciso orar sem cessar. Quando eu olho para esse texto bíblico, eu lembro que a alegria precisa ser constante, mas por que nós não somos alegres de forma constante? Porque nós estamos sendo bombardeados por estímulos que hoje a ciência vai chamar de estímulo dopaminérgico, que nos aprisionam. Você entra em casa, Regiane, você tem que ligar a TV, porque você não suporta o silêncio. Você entra no carro, você já automaticamente coloca o dedo no dial do teu rádio, para que o rádio toque alguma coisa, você não fique quieto. Ou alguns ainda vão mais adiante, pegam o celular e colocam uma música, colocam algum vídeo, colocam alguma coisa, porque a contemplação se tornou algo absurdo, absurda. Mas será que não era aí que estava o segredo de descobrir as coisas, a vontade de Deus, em parar, olhar para a Bíblia e dizer, Senhor, fala comigo. Eu quero meditar na Tua palavra, de dia e de noite. Ah, se nós começarmos a viver essa dinâmica e a compreender isso, sabe o que vai acontecer conosco? Todo esse peso e toda essa busca de prazer em coisas externas, em coisas que vão
terminar, que terão fim, vão diminuir. E a nossa mente se concentrará ou se firmará na coisa certa, ou nas coisas certas. Manter a mente no lugar certo, então, é poder olhar para as coisas de Deus e reconhecer que existe coisa de Deus ao meu redor. E aí eu vou ter o coração cheio de gratidão. E aí fica mais fácil de você olhar para a tua casa e reconhecer que você tem muita coisa. Fica mais fácil você olhar para o teu emprego e agradecer porque você tem um emprego. Fica mais fácil você estar conversando com alguém, se relacionando com alguém, e reconhecer que você tem possibilidade de crescer pela visão de um outro. Eu gosto de falar isso sempre, mas eu vou aproveitar que a minha esposa está aqui hoje e vou falar na frente dela, né? Eu só sou o que eu sou por causa do olhar da minha esposa. E eu gosto de afirmar isso sempre. Porque eu sempre fui uma pessoa mediana, medíocre, que tinha uma visão de mundo muito passiva e pouco realista. Mas de vez em quando ela me dava uma injeção de sabedoria. E ela continua, na verdade, de vez em quando dá uma injeção de sabedoria, de ânimo, uma palavra que muda a minha mentalidade. E essa palavra vai mudando a minha mentalidade, eu vou enxergando o mundo de outra forma. Mas será que são todos que desfrutam da companhia de um amigo, de um cônjuge, de um namorado, de uma namorada, de um chefe com muita experiência, de alguém que pode partilhar algo que você pode crescer com isso, e você pode ressignificar então aquilo que significa prazer, porque é por isso que nós estamos nos destruindo, porque nós estamos buscando o nosso prazer. Mas quando eu olho para esse texto, versículo 25 ainda me aponta uma direção. Pois separado deste, de Deus, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Sabe, separado de Deus, nenhum prazer é realmente duradouro. Sansão, na sua ignorância, descobriu isso no final da sua vida. Quando ele estava dedicado ao Senhor, vivendo para o Senhor, ele não conseguia perceber que a sua força, o seu prazer, a sua alegria, a sua qualidade de vida estava no Senhor. Então ele começa a experimentar aquilo que o mundo chama de delícias, e ele começa a experimentar as delícias do mundo, as delícias do pecado, e a se corromper, e a quebrar os seus votos com Deus, e à medida que ele vai quebrando os votos com Deus, a sua vida começa a entrar em ruína, e ele não percebe, até ele ficar cego, até ele se tornar um prisioneiro, até o seu corpo ser moído de tanta pancada que ele leva, ele não percebe essas coisas. Às vezes nós também, infelizmente, não percebemos que o prazer real e duradouro nós só podemos encontrar no Senhor. Por isso é importante demais manter a mente no lugar certo. O prazer não está numa outra pessoa. Esse prazer é passageiro. O prazer não está em estímulos que você pode usar num psicotrópico, numa droga lícita ou ilícita. Não está aí, ele também é passageiro. O prazer não está em rolar uma rede social e ser estimulado ou hiperestimulado por vídeos de motivação, de ensino, disso, daquilo. Isso também é passageiro. O prazer está no Senhor. É o que o salmista vai nos apontar, é o que ele vai nos dizer. Mas por que a gente não sente esse prazer? Parece que a única resposta que eu tenho é que nós não queremos esse prazer. Porque se nós realmente o desejássemos, nós teríamos mais tempo para Deus. Se realmente nós o desejássemos, nós leríamos mais a Bíblia.
se realmente nós o desejássemos, o primeiro louvor que sairia, a primeira palavra que sairia dos nossos lábios logo ao amanhecer seria um louvor. As primeiras expressões da nossa vida naquele dia seria uma adoração. Mas o que a gente faz? Nós buscamos o que é para nós e não buscamos o que é para Ele. E aí nós perdemos o que é para nós. Manter a mente no lugar certo é então olhar para a palavra, olhar para os louvores, olhar para a adoração e para a oração e saber que se eu mantenho a minha mente no Senhor, os meus relacionamentos começam a melhorar. O meu emprego, os meus negócios, a minha vida, os meus sonhos, as coisas que eu desejo e que coloco diante de Deus começam a fazer sentido e eu começo a me alegrar. Quando eu vejo as pessoas que estão ao meu lado crescendo, progredindo, crescendo em fé, crescendo nos seus negócios, nas coisas que envolvem a sua vida. Por isso eu preciso manter a mente no lugar certo, mas isso é muito desafiador. Júnior do céu, isso é muito desafiador. Porque aqui e acolá chega um estímulo diferente. Chega um discurso diferente, um apelo diferente, e eu vou cedendo a esse discurso, a esse apelo diferente. E sempre que eu vou cedendo a esse discurso, a esse apelo diferente, eu deixo de sentir prazer onde realmente eu deveria sentir prazer. E aí, Ivana, eu me perco. O olhar vai para outra direção. E aí eu pego outras coisas. E eu vou enchendo o meu ser de coisas que me esvaziam ainda mais. A minha mente de coisas que roubam a minha alegria. Enquanto em João 10:10, nós lemos: eu quero que você tenha vida. Mas não é qualquer vida. Eu quero que a sua vida seja abundante. Já pensou nisso, Sabrina? É esse tipo de vida que Deus tem para você. Não é uma vida vazia, sem sentido, sem objetivo, sem rumo, nem direção. É uma vida abundante. Porque você aprendeu a colocar a sua mente no lugar certo. Então nós vamos orar agora. E nós vamos pedir ao Senhor que nos ajude, nós aqui. E ajude aqueles que estão também participando desse culto de forma online. As meninas da Cristolândia, que estão toda quarta-feira conosco, ouvindo essa mensagem, precisam aprender a colocar a mente no lugar certo. As pessoas que vêm, saem do seu trabalho, já chegam aqui para participar das nossas células, precisam aprender a colocar a mente no lugar certo. Mas talvez você foi tocado hoje e se mirou no espelho da alma e percebeu que você ainda não está totalmente focado. Existem coisas que precisam mudar. Existem coisas que precisam ser transformadas. E aí, Paulo, se a gente olha para essas coisas e não resolve, a gente continua vazio. A gente continua olhando para a direção errada. A gente continua sem sentido, sem sentir também aquilo que Deus tem para nós. Então, se é você essa pessoa que precisa da condução do Espírito Santo de Deus para colocar a mente no lugar certo, nós vamos orar agora e pedir ao Senhor que nos conduza, que nos direcione, para que a nossa mente esteja no lugar certo. É você essa pessoa? Se coloca de pé onde você está e nós vamos orar juntos, pedindo ao Senhor para que a nossa mente esteja no lugar certo. E aí eu vou estar lá no trabalho, mas a minha mente estará no lugar certo. Eu vou estar lá executando a minha profissão, mas a minha mente estará no lugar certo.
Eu vou me estar dando a um relacionamento, mas a minha mente estará no lugar certo. Eu vou estar buscando as coisas do reino de Deus com a mente no lugar certo. E vou buscar as coisas que eu entendo que são coisas que eu necessito com a mente no lugar certo. Sabe o que vai acontecer? Você vai exalar alegria, felicidade. As pessoas vão ter prazer em estar próximo de você, elas vão desejar estar com você, porque você transborda isso. E elas vão te perguntar o que aconteceu, você vai dizer: eu aprendi a colocar a mente no lugar certo. Simples assim. Senhor Jesus, obrigado por esse encontro que nós podemos ter toda quarta-feira. Eu quero celebrar o teu nome, Jesus, porque o Senhor se faz presente aqui através das canções, das orações, mas também através da explanação da tua palavra. E eu te suplico, Pai, Espírito Santo de Deus, aplica essa palavra ao nosso coração e nos ajuda a manter a nossa mente no lugar certo. Não queremos gastar a nossa vida em coisas que não fazem sentido algum na última hora, nos últimos minutos. Nós queremos investir a nossa vida naquilo que realmente fará sentido na última hora, nos últimos minutos. Então nos ajuda a manter a mente no lugar certo e reconhecer que o prazer total, não um prazer passageiro, mas total, está no Senhor. Então eu vou pensar no Senhor, eu vou adorar o Senhor, eu vou copiar o Senhor, eu vou viver para o Senhor. Por favor, Pai, faz isso conosco. Que ninguém saia desse lugar do mesmo jeito que entrou, mas que seja transformado pelo poder de Deus. Que ninguém saia desse lugar do jeito que entrou, mas que seja transformado pelo poder de Deus. É a oração que nós fazemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Antes de nós cantarmos essa última canção, eu quero fazer mais uma oração por você que veio aqui e entendeu tudo pela primeira vez. Pela primeira vez, a palavra de Deus foi explanada, explicada, e ela veio ao seu coração e você falou: gente, eu nunca tinha entendido desse jeito. Por ter entendido tudo de forma clara, eu particularmente entendo que o Espírito Santo está te chamando para ter uma vida nova. E eu quero fazer essa oração para que você entregue a sua vida, sua família, sua história, seus dias, seus sonhos, tudo nas mãos de Jesus. E nós vamos fazer essa oração juntos, porque talvez você não saiba como fazer. E eu quero te orientar. Mas eu quero reconhecer você, quero saber onde você está. Levanta uma das suas mãos onde você está, só para eu saber onde você está. Eu quero orar por você, quero orar por você. Quero orar por você lá na frente, lá atrás, a senhora também ali. Senhora não, você é uma jovem, igual nós somos jovens, igual essa jovem ali. Mais alguém, levanta a sua mão onde você está. Quero orar por você também. Mais alguém, quero orar por você que quer fazer essa oração. E para vocês não ficarem envergonhados, eu vou pedir para todo mundo fazer essa oração, porque daí você consegue fazer mais confortável. Então você vai colocar a mão no teu coração e você vai dizer assim, fecha os teus olhos e fala assim: Senhor Jesus, eu hoje entendi que preciso colocar a minha mente no lugar certo. E o lugar certo é o Senhor. Então recebe a minha vida. Recebe a minha história, recebe o meu coração, recebe a minha mente, recebe tudo que eu tenho e sou, e que em nome de Jesus, o teu sangue me purifique de todo pecado. Eu me entrego a ti e peço a tua direção, em nome de Jesus. Amém e amém. Parabéns pela oração que você fez. Eu quero dizer que essa oração abre portas celestiais.
E à medida que essas portas celestiais são abertas, as bênçãos do Senhor começam a se derramar sobre a sua vida. Mas eu queria caminhar com você. Eu queria te ensinar os passos, os próximos passos que você precisa dar. Então eu vou estar bem aqui, nesse canto. Eu e o Paulão está ali, vai me ajudar. Se você quer entender como é que vai dar esses primeiros passos, ou de repente você quer participar de uma célula, quer entender os horários das células que tem na quarta-feira, eu vou estar aqui no canto. Eu vou só pegar o teu nome, o teu telefone, e durante essa semana a gente vai falar com você para dizer o próximo passo que você precisa dar. Então eu vou estar aqui no canto. Você quer saber de célula? Fala comigo. Você quer saber de quais são os próximos passos que você precisa dar para crescer espiritualmente em Deus? Você vem aqui e fala comigo também. Eu tenho certeza que vai ser bênção. Vamos adorar o Senhor com essa última canção. Eu tenho certeza que nós podemos devolver a Ele, através dessa canção, a nossa adoração, adorá-lo em espírito e em verdade.
Esse Deus de paz e de amor, Ele vai com você. Que Deus te acompanhe e abençoe o restinho da sua semana. A gente se vê na quarta-feira que vem. Amém? Que Deus te abençoe.